Então agradeço de coração. Você sabe que eu morei 10 anos no Rio e ninguém faz isso impunemente. A gente se acariocou um bocado, né? Meus filhos, inclusive, aprenderam a falar como carioca e riam muito da minha pronúncia paulista. O pai fala porta. Meu pai teve que só um pouco também para perder o sotaque dele no interior paulista. Ele é de registro, né, de Eldorado paulista. O meu pai morou nessa região há muito tempo. Vale do Ribeira? Então, eu Vale do Ribeira, exatamente. Então, olha, agradeço muitíssimo, né, a Assembleia Legislativa, e sobretudo agradeço àqueles que votaram em mim, aprovaram, apesar da discordância. Eu achei, na verdade, eu achei um gesto muito nobre deles, né? Isso é uma coisa que está fora de moda no Brasil. Quer dizer, você aceitar tratar o seu adversário político como se fosse gente. Porque a norma é tratá-lo como se fosse coisa, né? Por exemplo, agora nós temos essa Comissão da Verdade, que fica, né, chorando torrentes de lágrimas pelos terroristas mortos e não diz uma palavra de conforto, uma palavrinha de conforto às vítimas do terrorismo. Para eles, assim, não se fala disso, isso não é gente, isso a gente joga na lata de lixo da história. Ou seja, desumanizar, deformar completamente a imagem do adversário se transformou em moda. E uma nova geração que já foi educada dentro disso acha isso inteiramente natural. Como acha natural haver a unanimidade esquerdista? Você vê, durante a famosa ditadura, né, que esforço fez o governo para eliminar a esquerda política? Nenhum, ao contrário, né? Tem até o estudo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como a intelectualidade esquerdista foi protegida pelo governo nas universidades durante o tempo da ditadura. Sem contar o fato de que a esquerda dominava toda a mídia, como eu mesmo provei numa série de artigos. Você não tinha um diretor de redação que não fosse esquerdista, era comunista militante. Isso durante a ditadura. Ou seja, muitos ficaram ricos disso, inclusive. Claro, subiram na... Houve um estudo feito pelo embaixador Meira Pena que mostrou que aquele foi o período de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil, né? Então, isso quer dizer que os militares jamais tentaram conquistar a hegemonia ideológica e muito menos o controle total da situação. Eles combateram a guerrilha, isso é outra coisa. Mas a chamada esquerda pacífica teve amplo espaço para se manifestar, tá certo? E tanto que acabou criando aquele imenso movimento das diretas já, essa coisa toda. Se criou esse movimento foi porque havia condições. Se fosse em Cuba ou na China, meu filho, você não criava esse movimento de jeito nenhum. Houve um ânimo também dos militares de progressivamente liberar e trazê-los de volta, né? Agora, essa ideia da hegemonia e do controle total, para essa gente é inteiramente natural. Eles acham simplesmente natural que não exista direita, não exista oposição. Todos os lugares dessa gente tomar poder foi assim. Você acha que é coincidência? Não é isso? Porque tem uma época que era assim, a moda era jogar tudo nas costas do Stalin. Não, o malvado foi o Stalin. Eu digo, escuta, mas Mao Tse Tung fez muito pior. Pol Pot fez muito pior. É todo lugar que vocês tomam poder, é assim. Claro que nem sempre é pela violência. No Brasil não precisaram de violência. Por quê? Vocês destruíram toda a oposição na base de acusações de corrupção, das quais 3% foram provados. Os outros 97% não precisa provar porque o sujeito já está queimado mesmo. E hoje, ó, quando a gente se coloca contra essas ideias, somos rotulados de autoritários, fascistas. Sim, o autoritário sou eu. Quer dizer, vocês têm a polícia na mão, vocês têm o controle da mídia, vocês tudo, e eu que sou autoritário? Vamos a merda, porra. Né? Como é que eles vão ter paciência com gente que é tão mentirosa assim, tão cínica? Não é isso? Então, olha, eu acredito que esta homenagem tem um sentido também de um protesto. Essa situação não pode continuar assim. Não é possível você ter uma corrente ideológica que domina um país inteiro e que não deixa espaço para um... Você vê, a presença do Flávio Bolsonaro ou do pai dele na Câmara Federal considera um escândalo. Não, é um cara, não pode ter um contra nós, não pode ter nenhum. Tem que ser o imenso e gigantesco e uniforme. Amém. Sim, senhor. Sim, senhor. Todo mundo tem que ser boi de presépio. Como é que é isso? E ainda dizem que são pela liberdade. Eles são pela liberdade deles. Ora, você sabe que até Hitler e Stalin eram a favor da liberdade deles. Quem é que não é? Não é isso? Então, o difícil é você respeitar a liberdade dos outros. Mas eles não têm essa ideia, nem a liberdade, nem a honra, nem a simples humanidade. Né? Você vê, quando você vê algum sujeito de esquerda, uma Dona Dilma qualquer, o seu Lula, né? O Zé Dirceu, né? Dizer assim, olha, vocês que foram vítimas de nós, Orlando Lovec, Mário Cosel, as famílias que nos perdoem, foi assim, na época era uma época de conflito, de violência, e fizemos vítimas inocentes, vocês nos perdoem. Quando que eles falaram isso? Nunca, nunca, isso não lhes ocorre. Por quê? São psicopatas, no sentido mais técnico e científico do termo. Repito, este pessoal da guerrilha e os líderes que nos conduzem hoje são psicopatas. Leiam o livro do psiquiatra
polonês, Andrzej Lobachevsky, que se chama Political Ponerology. Poneros, em grego, é o mal. Então, é o estudo psiquiátrico do mal. Você vê lá a descrição da personalidade psicopática, é a Dona Dilma, é o seu Zé Dirceu, são todos esses, é o seu Franklin Martins, são pessoas que não têm os sentimentos humanos normais. O sentimento humano normal é transformado pelo espírito de autoproteção mafiosa. Só nós somos humanos. E são esses, Olavo, que estão no poder hoje e que querem reescrever a história com essas comissões da verdade. Porque tem a federal que está instalada, tem as estaduais claro, que tudo, é tudo baseado tem a comissão da verdade municipal. Tudo baseado em mentira e ocultação. Eu já provei isso 1000 vezes, pô. Eu já mostrei como é que esse pessoal faz história, pô. Eles ocultam o documento. Por exemplo, ninguém pesquisa o seguinte: esses brasileiros todos que foram para Cuba exerceram cargos no governo mais repressivo e violento e torturador que tem na América Latina. Enquanto não investigarmos as atividades desse pessoal em Cuba, não saberemos o que se passou. Teve uma comprovação, Olavo, de que eles queriam tudo no nosso país em 64, menos instalar uma democracia. Se você pega a própria lei da anistia, ela alcança desde 61 até o meados da década de 80. Por que desde 61? Se eles próprios dizem que o regime militar começou em 64. Guerrilha antes. Porque, então existia uma guerrilha num período que existia uma democracia. E como é que você explica então que havia toda essa orquestração, todo esse treinamento na Universidade de Pequim, na Coreia do Sul, melhor, na Coreia do Norte? Para quê? Se já existia uma democracia aqui. Obviamente, para plantar uma ditadura. Por que será que o governo chinês, o governo de Cuba, né, os maiores ditadores que tinham no mundo, estão tão interessados na democracia brasileira, em defender a democracia no Brasil? Por que o Brasil tem de tão especial? Porque os caras que gostam tanto de ditadura na sua própria terra quisessem uma democracia na nossa. É uma coisa tão hipócrita, tão imbecil, que nem merece ser discutido, né?